Fala pessoal, beleza? Então tá, galera, é o seguinte. O Brasil está no meio de um momento bem importante da sua vida política e econômica. Uma série de reformas. A reforma tributária, que a gente está discutindo nesse momento, teve a aprovação da reforma da Previdência no passado, a reforma administrativa, a reforma do Pacto Federativo, enfim, uma série de mudanças estruturais na economia brasileira, e é um momento bem importante, porque isso vai definir o rumo do pelo menos, sei lá, os 15, 20 anos que a gente vai ter pela frente, até começar a se discutir novamente mudanças na proposta. Nesse momento, a reforma tributária está sendo apresentada. A reforma tributária que o Paulo Guedes prometeu dividir em 4 partes. Minha opinião, completamente errada a estratégia. Quando você vai aprovar uma reforma que vai mudar, que vai mexer com tantos privilégios, tantos nichos, você ficar segmentando em 4 partes diferentes faz com que cada parte você tenha que abrir mão, você tenha um custo político muito significativo. Vou dar um exemplo para vocês. O Paulo Guedes foi lá e apresentou uma reforma da Previdência. Foi a reforma da Previdência dele que foi aprovada? Não. Por quê? Porque existe um debate, e os professores, e sei lá, os sindicatos, vai ter a questão dos militares. Então vai desidratando, quando vai passando pelo Congresso, né, vai desidratando. Isso porque foi uma única reforma da Previdência. Imagina se a gente segmentasse em 4 reformas da Previdência. É capaz que em cada uma dessas partes da aprovação, o custo político e a desidratação ficasse maior. E essa é a preocupação exatamente nesse momento. Então eu considero um erro estratégico segmentar em 4 partes diferentes a reforma tributária. Mas é isso que está sendo feito. Na base, o que o Paulo Guedes quer, segundo as suas palavras, não tem como saber porque ele ainda não apresentou a proposta efetivamente. Ele quer desonerar as empresas para gerar mais criação de emprego e quer desonerar um pouco o consumo, pelo menos criar uma alíquota única de consumo, só que para isso você tem que tributar de outro lado. Ele não quer que o Brasil arrecade mais ou arrecade menos impostos. Ele diz que a carga vai se manter a mesma. O que vai mudar é aonde vão incidir esses impostos, tá? Se vai ser mais em alguns produtos, mais em outros, empresas, enfim. A ideia dele era fazer um imposto sobre transações financeiras, bem parecido com o que a gente já teve no Brasil na década de 90 e início dos anos 2000, que é a tal da CPMF. Então, cada vez que você vai lá, sei lá, vou fazer um pagamento no cartão de crédito, uma parte do imposto vai para o Estado. Vou fazer uma transferência bancária, vai lá para a mão do Estado. E isso pegou muito mal. O Rodrigo Maia já falou, que é o presidente da Câmara, que pauta efetivamente a mudança tem que vir pelo Congresso, falou que não aceitam uma CPMF, que o Congresso não vai aprovar, e aliás, só essa palavrinha já pega muito mal. Então o que o Paulo Guedes e a sua equipe econômica estão tentando fazer? Um imposto diferente, o chamado imposto verde. Olha que ideia interessante. Mas o que é esse imposto verde? Se você quer saber isso, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a sua ajuda, hein? Não vai esquecer de se inscrever no canal, deixa seu like, hein? Importante. Esse imposto verde é um imposto que já existe em uma série de países, em países desenvolvidos principalmente. É um imposto que incide em produtos que em geral causam malefícios para o meio ambiente. Pode ser, por exemplo, insumos, pesticidas, agrotóxicos, né, que penetram no solo, causam um monte de problemas. Mas é principalmente também relacionados a combustíveis fósseis, materiais poluentes que liberam gases de efeito estufa para a atmosfera. Então o Brasil, como um participante do Acordo de Paris, que promete sim reduzir as suas emissões no futuro próximo, seria muito bonitinho criar um imposto verde para não incentivar o consumo sobre esses produtos. Só que eu considero um imposto, mas uma justificativa um pouco falaciosa. Por quê? 2 motivos. Primeiro, o Brasil é um país que depende muito da sua matriz de transporte das rodovias. E rodovia gasta muito combustível por carga transportada. Então, quando eu falo para vocês que vai aumentar imposto sobre combustível, por exemplo, isso vai fazer com que a gasolina e o diesel fiquem mais caros. Consequentemente, o cara que está fazendo frete vai repassar o preço para o mercado consumidor. Como o Brasil tudo é transportado por meio desses combustíveis, isso vai chegar na ponta no final do mercado consumidor, aumentando o preço do seu alface, do seu tomate, etc. Será que é isso que a gente quer mesmo? Aumentar ainda mais o imposto no consumo para travar ainda mais a economia, os mercados venderem menos, gerarem menos emprego, menos lucro, etc. Não vai pegar muito bem. Outro ponto importante também é que imposto verde, geralmente, quando você arrecada, você transforma os benefícios, aquele dinheiro arrecadado, em questões ambientais. É isso que o Brasil vai fazer mesmo? Ele vai arrecadar esse imposto verde para investir, por exemplo, em, sei lá, preservação ambiental, recuperação da Amazônia, a criação de unidades de conservação? Também não sei exatamente. Mas, exceto esses pontos negativos, né, que o Paulo Guedes precisa explicar melhor pra gente, esse imposto verde está sendo criado na tentativa de não criar CPMF, porque vai pegar muito mal, então, um imposto novo, e também mudar a imagem do Brasil no cenário internacional. A gente sabe que nos últimos meses, nas últimas semanas principalmente, o Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, muito mal visto pelos investidores internacionais,
E o Bolsonaro, que já deu algumas declarações bastante infelizes, né, a respeito da Amazônia, eles estão sendo colocados um pouco de lado nessas discussões, e que quem está aparecendo mais, quem está liderando as discussões é o Mourão, que tem uma fala um pouco mais apaciguadora. Olha, a gente sabe que a gente errou, a gente sabe que aumentou o desmatamento, mas o governo brasileiro está fazendo de tudo para tentar reverter esse quadro. Poxa, criar um imposto verde, que tem nome bonitinho, olha, vamos criar um imposto ali em cima de coisas, questões ambientais, e disfarçando para não criar CPMF, pode ser uma boa imagem para o mercado internacional e um imposto justificável para a população brasileira, que sabe que as questões ambientais estão em última urgência, né? Não só no Brasil, como também no mundo, tá? Então, de fato, na minha concepção, não é um imposto legal, porque vai acabar vindo na questão do consumo, mas pode passar uma boa imagem para o cenário internacional. Beleza, galera? Deu para entender o que é esse imposto verde? E aí, vocês acham que é uma boa, então, a criação desse imposto? Segundo Paulo Guedes, cria esse e desonera outros. Como está tudo fragmentado, a gente não sabe se criar esse, se realmente vai desonerar o outro. Mas enfim, deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, acho que era mais isso. Beijos, abraços e tchau. Até o próximo vídeo. Falou!